Então, boa noite, mais uma vez. Ah, eu fico... Estou realmente feliz da gente ter chegado até aqui. Foram 4 aulas, né? Essa é a última aula. E a gente lidou com vários assuntos que, pelo menos, eu considero muito importante. Eu também e considero eles muito interessantes de conversar e de discutir sobre eles. Eu espero, como eu falei na outra aula, que perguntas acerca do tema do quanto a tecnologia tenham surgido na cabeça e que se formem mais ainda conforme vocês têm mais experiência com a tecnologia, que esse curso seja o início de várias perguntas na nossa experiência diária. A gente viu até aqui tantos riscos que a tecnologia apresenta, como a idolatria, com os problemas das redes sociais. A gente também viu que, como cristãos, a gente acaba tendo que adicionar uma camada de complexidade, né, uma camada de complexidade na realidade, na forma que a gente lida com a tecnologia. Então, pode parecer até um fardo um pouco mais pesado de usar a tecnologia como um cristão, porque a gente tem uma responsabilidade ainda mais pesada. Todas essas coisas, elas acabam por ser tão complicadas de lidar que talvez a gente tenha chego aqui, alguns de vocês tenham chego aqui nessa aula pensando, não, eu vou virar um monge, vou virar um Amish, vou me esconder numa comunidade, não quero mais usar tecnologia. Ou se não chegaram a esse ponto, talvez corram o risco de encarar a tecnologia e os desdobramentos dela, rede social, inteligência artificial, robôs e outras coisas, como um tipo de mal necessário no mundo. Que a existência ela vem inteiramente só do pecado. E na minha aula de hoje, o objetivo é apresentar a tecnologia de uma forma mais esperançosa. Eu quero mostrar aspectos positivos da tecnologia de um ponto de vista cristão e vendo a tecnologia a partir de uma perspectiva redentiva. Como é que a tecnologia, dentro do grande plano bíblico da salvação, como é que ela se revela? Porque a salvação revelada na Bíblia, ela não é só específica de indivíduos, mas ela é um direcionamento, é uma redenção de toda a criação. A ideia é mostrar que é possível ter um bom relacionamento com a tecnologia a partir da cosmovisão cristã, que ela vai ver a realidade em termos de criação, queda, redenção, glorificação, e a gente vai ver com isso que existe uma responsabilidade adicional com a tecnologia, mas positiva agora, da gente de ativamente tanto produzir como usar ela de forma positiva, de não negligenciar a tecnologia, mas tratar ela como um dom divino. E mesmo quando a tecnologia é produzida por não cristãos. Calvino, ele disse, pois se o Senhor nos quis, auxiliados pela obra e pelo Espírito e pelo ministério dos ímpios, na física, na dialética, na matemática e nos seus demais gêneros, sirvamo-nos dela. Se negligenciarmos os dons voluntariamente neles oferecidos, libertemos as penas justas das penas justas de nossa preguiça. Eu gostei muito dessa citação do Calvino, porque ele trata a ciência como um dom de Deus. Além disso, ele associa a negligência desse dom, a negligenciar aquilo que Deus nos oferece através da ciência, eu incluo tecnologia aqui, com a preguiça. Ou seja, eu sou passível de condenação, da condenação justa pela preguiça, se eu negligencio os presentes que Deus me dá, mesmo quando eles são criados ou oferecidos por ímpios que criaram as coisas. Desfrutar das belezas da criação e das possibilidades dela, claro que dentro dos limites éticos da Escritura, também é uma parte da nossa responsabilidade no contato com a tecnologia e também uma bênção nisso. Como eu sou alguém que trabalha com isso, eu vivo do desenvolvimento de novas tecnologias há 10 anos, a perspectiva que eu vou trazer aqui, ela tem uma ênfase da minha própria experiência, né? Na vocação, porque eu trabalho com a tecnologia diretamente. Mas ela se aplica ao uso da tecnologia em outras áreas do conhecimento e também de outras tecnologias que não sejam a computacional. Então, eu quero que as ênfases que eu vou dar aqui hoje na tecnologia, na computacional e na minha vocação, e na vocação em trabalhar com tecnologia, ela seja vista também e seja usada como uma abordagem que a gente olha para as outras áreas, para arquitetura, para engenharia, medicina, artes,
marketing e tantas outras áreas. E é por isso que eu decidi começar com uma segunda parte do meu testemunho pessoal, do meu relato pessoal, da minha experiência com a tecnologia, porque na aula passada foi meio pesado. Eu falei muita coisa ruim, né? Pirataria, pornografia, invasão de privacidade, tantas outras coisas. E se alguém ouviu o que eu falei, a pessoa poderia ficar pensando, né? Por que eu continuo trabalhando com a tecnologia? Né? Porque é tão horrível. Será que se o filho chega e diz, eu vou trabalhar com tecnologia, a pessoa vai ficar assustada. Então, eu quero contar um pouco um pouquinho do lado positivo disso, de como foi possível trazer contribuições positivas para o mundo, para o local na minha volta, através da tecnologia. Como é possível ter um impacto bom na área. Eu falei semana passada que eu entrei na faculdade aos 16 e lá, já na faculdade, eu decidi que eu queria trabalhar com inteligência artificial, mas ainda era algo muito distante para mim. Então, eu comecei a estudar, trabalhar mais com coisas mais básicas da criação de softwares e tudo mais. E eu consegui bem logo um estágio. Na faculdade, eu era entusiasmado com as disciplinas de computação e às vezes parecia que os professores jogavam contra. Parecia que os professores estavam fazendo questão de que a aula fosse o menos prazerosa possível, que eles escondiam, tentavam esconder de mim o quanto aquele assunto era bom. Talvez eu era empolgado demais, mas eu tinha essa sensação. E logo que eu consegui o meu primeiro estágio, era tipo uma fábrica de software, como eu até contei, criava projetos sob demanda, controle de solicitação de solicitações de clientes, sites para empresas, gestão de restaurante, site de jornal e gestão de jornal. Eu achei incrível a primeira vez que eu saí e assim fui numa hamburgueria e ela usava o sistema de controle de pedidos que eu tinha feito. Eu fiquei muito empolgado da primeira vez que isso aconteceu. Pouco tempo depois, eu comecei a trabalhar numa outra empresa em Porto Alegre já, e eu trabalhei em projetos muito legais, o caminhão de entrega da Liquigás com um dispositivo que ajudava a que a distribuição de combustível e gás fosse mais justa, porque por N motivos ela pode dar alguns problemas. E também para facilitar a vida dessas pessoas que faziam as entregas de caminhão e tudo mais, onde tu tinha realmente relatos da vida das pessoas sendo facilitadas por coisas que eu fazia. Trabalhei num sistema de importação e que também ajudou bastante uma empresa e pessoas de uma empresa específica. E ajudei, por exemplo, a reduzir erros num serviço automático de emissão de nota fiscal, que essa redução de erros, ela melhorou o dia de trabalho de pessoas que estavam que elas vendiam coisas pelo aplicativo, que elas conseguiam atender mais os clientes, que elas conseguiam vender mais, que elas conseguiam fazer um monte de coisa simplesmente porque o software estava funcionando melhor. Era um impacto real na vida das pessoas. E vários dos meus colegas às vezes só viam como coisas puramente técnicas que eles estavam resolvendo ali, mas eu sempre achei muito fascinante o fato de que talvez um atendente tá lidando com seu cliente mais bem-humorado porque o sistema não está travando. Quando eu comecei a trabalhar na TOTS, na outra empresa que eu trabalhei, né, a TOTS, isso foi ainda mais, porque eu comecei a trabalhar num sistema de gestão hospitalar. Eu ajudei a puxar um projeto de prontuário eletrônico e eu pude ver que ele realmente facilitando a vida de hospitais e clínicas. A gente conseguiu melhorar o tempo que os médicos ficavam com os pacientes, porque eles não perdiam tanto tempo com o sistema, alerta de risco, coisas de cirurgia. Na pandemia, a gente chegou a deixar engatilhado algumas integrações que, por caso necessário, que algum hospital usasse hotéis como quartos e leitos, né? Que tivesse uma integração entre hotel e hospital. A gente ajudou a implementar teleconsulta na pandemia. Então, assim, é realmente um impacto muito direto na vida das pessoas. Ainda quando eu estava na TOTS, eu fiz a pós-graduação em inteligência artificial, que eu tanto sonhava em fazer, e consegui emprego onde eu trabalho hoje, que, dentre várias coisas, durante a pandemia, a empresa ajudou com que alguns funcionários e alguns clientes não perdessem os empregos porque conseguiram trabalhar durante a pandemia devido à forma com que que o software da empresa funciona. Então, as coisas que mesmo eu, que seria um profissional comum de tecnologia, não sou um grande gênio que está lá no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, não. Profissional comum
que mesmo assim tem impacto real na vida de muita gente e é uma coisa que, pelo menos para mim, na minha vocação, me empolga bastante. Hoje, com 10 anos de carreira, que eu tenho buscado crescer mais na área de inteligência artificial, eu fico ainda fascinado com todas essas possibilidades que a profissão traz e que outros impactos a gente pode ser feitos com isso. Até recentemente, que é uma das coisas que me levou a trazer essa aula, eu tenho um interesse maior em filosofia de tecnologia e seus desdobramentos e tudo mais, tecnologia na sociedade. Então, para mim, como um profissional da área, a tecnologia computacional é uma expressão da graça de Deus. É assim que eu vejo aquilo que eu faço. E não como só um meio de obter sustento. Não é apenas uma ferramenta, mas ela é uma forma de eu descobrir aspectos latentes que estão na criação que Deus já fez. É uma forma de descobrir a glória de Deus que é continuamente revelada na criação. Então, por causa disso, eu concordo com Derek Sherman, que ele diz que a ciência da computação não pode ser reduzida a computadores, assim como a astronomia não pode ser reduzida a telescópios. A digital de Deus está presente nesse mundo de lógica, e é isso que me encanta. Eu recomendo a todos que tentem a ver a própria profissão a partir dessa perspectiva. Se for pensar, uma pessoa que trabalha com importação e exportação, ela, por exemplo, ela não é um meio que Deus fornece pela graça dele. O trabalho dessa pessoa é um meio onde o peso da maldição lá da Torre de Babel, da separação do homem, né, separa em culturas, dificuldade de se comunicar para construir coisas juntos, essa maldição é aliviada e a pessoa que trabalha com importação e exportação é uma parte da graça de Deus nisso. Ou quanto mais alguém que trabalha com saúde, então, medicina, farmácia, enfermagem. Quantas dessas pessoas, inclusive, usam expressões de tecnologia, né, como medicamentos, robôs cirúrgicos e tantas coisas, e beneficiam a vida de tanta gente. É possível ver essas profissões como graça amorosa de Deus sobre a humanidade. O quanto alguém que trabalha, por exemplo, com design de interiores. E aí ela pode ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas e talvez até a própria percepção de beleza e de ordem na pessoa no dia a dia dela, que a pessoa percebe em sua volta. E algo interessante aqui, no caso de design de interiores, se Deus é o absoluto da beleza, e quando a gente se distancia de Deus, a gente também se distancia e se distorce na cabeça a nossa definição do que é belo, uma profissão que ajuda, inclusive por meios tecnológicos, a que as pessoas voltem a ter uma percepção melhor de beleza e ordem em sua volta, isso está apontando para Deus, por meio de decisões técnicas. A pessoa tomando decisões técnicas, ela também está apontando para Deus. É por causa dessas coisas que eu acho que a gente tem que também ter uma visão graciosa da tecnologia. E eu quero apresentar, então, uma perspectiva redentiva dela. Se a tecnologia é parte da graça de Deus na criação, é parte do mundo, é parte desse mundo que ele nos deu para explorar também. Então, ela faz parte da grande história. Ela faz parte da criação, da queda, da redenção e da glorificação. O que eu vou apresentar aqui, então, eu já estou pressupondo esses conceitos, eu já estou aplicando, então, a teologia bíblica da história, da revelação, da salvação, de toda a história bíblica, e mostrando um pouco de como a tecnologia se encaixa nisso. Mas, assim, é possível construir uma teologia bíblica inteira sobre a tecnologia e as escrituras. Não é algo que eu vou fazer exaustivamente aqui, dá para fazer no mínimo uma aula ou um curso inteiro só sobre isso, passando pela Bíblia. Mas eu quero mostrar que essa abordagem redentiva, eu vou fazer lá na tecnologia, ela pode muito bem, com uma boa reflexão, ser feita para outras áreas também. Para várias da vocação, conhecimento, que a gente não deve tratar nossas profissões, o desenvolvimento da tecnologia. E aí aqui eu uso tecnologia não só no sentido computacional, né, mas todas as tecnologias que o ser humano trabalha, a gente não deve tratar como se elas não fossem parte da graça de Deus. Então eu começo pela criação. O que a gente pode aprender sobre tecnologia a partir do relato da criação nas Escrituras, ou mais especificamente, no relato daquilo que aconteceu entre a criação do mundo, ou a criação do homem, e o pecado. Enfim, infelizmente, né, a gente tem pouca coisa que aconteceu
entre a criação do homem e a entrada do pecado. A princípio não levou muito tempo para que isso acontecesse. Pelo menos da forma que o relato bíblico dispõe. Mas algumas coisas, elas saltam aos olhos. Como, por exemplo, em Gênesis 1:28, diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Mais adiante, em Gênesis 2:15, diz que o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Richard Hess, que é um especialista em hebraico, inclusive ele participou da tradução da NIV, ele diz que as palavras aqui, cuidar e cultivar, elas também poderiam ser traduzidas como servir e cuidar. Então, e que elas são traduzidas desse jeito em outros momentos na Bíblia, especificamente em Números, quando fala do papel dos sacerdotes. Então, essa linguagem de servir e guardar, e cuidar e cultivar, ela é usada para se referir ao papel do sacerdote. Então, há aqui, que a gente lembrando que Números, que é o livro onde fala também desse papel do sacerdote, é parte do Pentateuco escrito por Moisés. E há uma relação, há uma relação sacerdotal aqui entre o ser humano e a criação. A gente é criado com esse propósito de agir como um sacerdote, um representante de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, dessa forma, o domínio, o cultivo, o estudo e o cuidado da criação, ele era feito como um ato de serviço a Deus. Ainda no verso 15, no 2:15, o homem foi colocado no jardim para isso. Ele foi colocado para cultivar e cuidar. Então, não se tratava de algo opcional, mas parte do propósito da criação do homem. A descoberta, como eu falei, estudo, cuidado e tudo isso, era implicado já no plano de Deus para o homem antes da queda. É interessante aqui essa linguagem de cultivo, que toda a tecnologia criada para avançar o cultivo, se a gente for mais especificamente, né, o cultivo de plantar mesmo, efetivamente plantar alimentos e tal, o equipamento usado para plantar com mais eficiência, de uma forma cuidando mais da natureza e tudo mais, então faz parte daquilo que o homem foi chamado a fazer, o próprio uso de instrumentos para o cultivo. Heber Campos, comentando sobre o Jardim do Éden, ele disse que o homem foi criado como um mordomo de Deus, como um servo fiel. Ele destaca que tinha 2 tipos de cuidado e cultivo que o relato de Gênesis 2 ele apresenta. No verso 15, como a gente viu, é o destaque no cultivo da terra. É um tipo de cultivo físico, um cuidado físico, manual. Mas nos versos 19 e 20, apresentam Adão ele nomeando os animais. Deus manda que ele faça isso, então ele está fazendo um esforço mental de classificação e estudo dos animais ali. Então, esse cuidado e gerenciamento da própria criação, ele não tratava desde o início só do trabalho manual, mas de exercício de inteligência e intelectualidade na observação da criação, uma mistura das duas coisas. Então, na criação, tanto o exercício de trabalho manual quanto o trabalho mental estavam dentro do propósito de Deus para o homem. E é por causa de Deus, então, e da imagem de Deus em nós, que, como eu contei, eu e tantas pessoas ficam tão empolgados com a tecnologia, ou empolgados com a própria profissão, ou aquele desejo de conquistar, o desejo de criar, de modificar a natureza. É justamente por causa disso. Frederick Brooks, que é um autor referência dentro da área da engenharia de software e gestão de projetos, ele é um cristão. E ele diz no primeiro capítulo de um dos livros dele mais referenciados na área da computação. Não é um livro sobre cristianismo e tecnologia. É um livro só sobre tecnologia. Mas ele fala, por que é divertido programar? Que alegrias o praticante dessa arte pode ter como recompensa? A primeira é a satisfação de construir algo, da mesma maneira que uma criança delicia-se com seu bolinho de lama. Os adultos divertem-se construindo coisas, sobretudo aquelas que eles mesmos projetam. Penso que essa alegria vem da imagem da alegria de Deus em criar. Uma alegria que revela nas diferenças e singularidades de cada folha de árvore, de cada floco de neve. Eu acho muito interessante isso aqui. Um cristão escrevendo um livro que é tão
tão referência dentro da área, e que ele chama programar de arte. A considerar a programação como uma arte, a criação de softwares, criação de tecnologia, assim, eu acho muito interessante quando eu junto isso com algumas outras coisas. Por exemplo, teve um programador, Dylan Beattie, ele é bastante famoso também. Ele disse que criar códigos, criar lógica, essas coisas assim, é um tipo de arte. E ele diz que a ideia de eu criar coisas, resolver problemas e essas coisas, né, com a intelectualidade, não é uma criação de coisas novas. E ele não é um cristão falando. Mas que isso não é uma criação de coisas, como se a gente criasse do nada alguma coisa, uma ideia puramente nossa. Mas a gente descobre elas na realidade. Mesmo quando a gente monta uma conexão lógica assim para resolver um problema, cria uma solução que nunca ninguém fez, ela não é uma invenção do nada nossa, ela é uma descoberta de algo que estava lá no mundo, já estava lá, a gente só descobriu. Eu acho essa forma muito interessante de ver, e aí eu junto, sendo eu como cristão, com o que Derek Sherman diz, que a tecnologia é parte do potencial latente da criação. Ela não é um resultado da queda. Ela é uma atividade cultural humana que é parte das possibilidades da criação que Deus criou. Então, na verdade, as tecnologias que a gente descobre ou que a gente inventa e tudo mais, ou acha que inventa, na verdade, a gente está descobrindo aquilo que Deus já desenhou na criação. Isso é muito conectado com Isaías, lá em Isaías 28, que diz que Deus dizendo que é Ele quem ensina o agricultor as técnicas de plantio, técnicas de colheita. Deus dizendo que era Ele que ensinava. E nessas técnicas mencionadas no próprio texto de Isaías 28, vale a pena conferir ali, elas envolvem usos de equipamentos tecnológicos, tanto para o cultivo quanto para o plantio. Então, nesse sentido, os próprios uso e criação dos equipamentos tecnológicos para o plantio e colheita ali eram descobertos através da instrução divina que ensinava eles a criar e usar aquilo ali. Então, se a tecnologia é parte desse potencial da criação, e ela também está inclusa nesse mandamento criacional da gente cuidar da natureza, de dominar a natureza e cultivar a terra, então uma vocação tecnológica, ela está dentro da grandiosa graça de Deus. Eu ouso dizer que, inclusive, que a tecnologia computacional existiria ainda que a queda não tivesse acontecido. E que provavelmente em um estado muito superior e avançado, tanto técnico quanto moral. Além disso, eu tenho uma boa dose de convicção de que a gente vai, no reino futuro, a gente vai ter tecnologias derivadas e que tecnologias de hoje vão estar presentes lá no futuro. Eu vou entrar nisso depois. Mas, por enquanto, agora eu venho para a segunda parte desse grande plano da redenção, que é a queda. Mas eu já não vou tomar tanto tempo nela, porque a gente já falou muito sobre todos os efeitos da queda na tecnologia. A gente falou bastante nessa aula até aqui. Então, eu espero que não seja novidade para ninguém isso, o quanto o pecado afeta. A relação que eu quero fazer aqui com a queda é que ela afeta o cumprimento desse propósito divino de cultivar e cuidar. Egbert Schirman, ele aponta que a gente, na nossa sociedade hoje, ela dá muita ênfase numa distorção pecaminosa, uma distorção do impulso por cultivar, de construir, subjugar, dominar, e a gente esquece daquele lado de preservar, proteger. E Egbert ele também fala, mais especificamente aos programadores, de que é uma necessidade de que a gente ser responsável na construção desses sistemas, desde requisitos, limitações do sistema, a qualidade do código que se escreve, tudo. Até a preocupação com a qualidade do nosso raciocínio lógico, seja qual for a nossa profissão, é uma preocupação. E a gente precisa estar ciente que nossa própria capacidade de raciocinar ela é afetada pela queda e pelo pecado. Aí ele diz que construir sem cogitar a preservação significa ser arrogante. Ignorar a preservação e criteriosa e discreta acabará se transformando em uma situação em que os perigos naturais são substituídos por perigos culturais. Lembra que eu falei que todo o artefato tecnológico se torna um artefato cultural? E as forças tecnológicas prejudiciais ameaçam provocar ruína total. Então, lembra que no relato da queda,
que eu não vou, né, fazer uma grande, como eu disse, não vou trazer a teologia bíblica mais a fundo da queda e tudo mais, mas se a gente lembrar do relato da queda, ao invés de proteger e cuidar do jardim, da entrada do próprio mal, o homem é convencido a usufruir do jardim para além do que foi permitido. Um limite é estabelecido de usufruto do jardim e o homem decide ir além disso. Então, ele dá ênfase maior no explorar do que no cuidar e impedir que o mal entre ali. Quando o nosso foco fica na exploração e a subjugação da criação, sem considerar as implicações de cuidado e mordomia, a gente está só replicando a queda. E eu sempre acho isso muito curioso nessa relação com a tecnologia. E, na verdade, não só com a tecnologia, né? Se a gente olha para os pecados em geral, a gente repete individualmente ou como sociedade constantemente os pecados de Gênesis. A gente fica fazendo a mesma coisa. De certa forma, todos os problemas da tecnologia que a gente vê aqui vêm desse entendimento desequilibrado entre cuidado e exploração. Esse desequilíbrio ele é aumentado com a maldição que a gente recebe da queda. Em Gênesis 3, a humanidade recebe a maldição de que a terra resistiria aos seus esforços de trabalho e cultivo. E com isso, o próprio cuidado também se torna mais exaustivo. É mais cansativo hoje cuidar e preservar. A terra é amaldiçoada e a criação ela é afetada pelo pecado do homem. Felizmente, na sua enorme misericórdia, Deus não deixou a humanidade desamparada. Em Gênesis 3,15, é dada uma esperança de Salvador. Um filho da mulher que um dia derrotaria a serpente de forma definitiva. E o mal seria eliminado, e as maldições proferidas também. E eu acho curioso quando Paulo diz que, pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse todas as coisas que estão tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Nós cristãos, a gente diz que que Jesus Cristo é aquele descendente da mulher que viria para eliminar essa maldição, para vencer a serpente. E Paulo aqui, ele deixa claro que esse Cristo vem para reconciliar todas as coisas. E todas as coisas aqui, ele não só diz a palavra para todas, mas ele qualifica isso. Ele é toda a criação, tudo que está no céu, tudo que está na terra. Paulo enfatiza aqui que é tudo. Isso inclui, então, a tecnologia. Se, como a gente viu, a tecnologia faz parte do potencial latente da criação, isso está muito mais perto de ser como descoberta ao invés da invenção humana. A gente descobre isso na criação. Então, ela não é um produto do pecado, mas assim como todo o resto, foi afetada pelo pecado. Então, há uma reconciliação da tecnologia com o próprio Deus. Na aula da semana passada, a gente falando sobre os mandamentos, eu mencionei Deuteronômio 22, que Deus deu a Israel, instruindo para eles colocarem parapeitos nas suas casas para evitar acidentes. E eu disse que isso associava a um desdobramento proativo do mandamento de não assassinar ninguém. Mas junto com isso, esse mandamento ele também mostra uma tecnologia simples da engenharia civil da época, e até parapeito a gente tem até hoje, né? Mas como uma forma de demonstrar amor ao próximo, através da proteção da vida dele. Aqui, então, a tecnologia é um meio de amar o próximo também. Eu mencionei também lá na primeira aula, a Arca de Noé, como um instrumento tecnológico usado por Deus para salvar a humanidade. A gente tem uma conexão aqui que Tony Heinck faz muito interessante, é que a arca era envolta em piche para deixá-la impermeável. E ele nota e lembra a gente que a Torre de Babel também era feita com tijolo e usando de argamassa, tijolo cozido e de argamassa o piche. Eles usavam o piche como essa forma de juntar as coisas e é estranho porque não é o material mais adequado para fazer isso. Só que faz sentido se tu quer construir uma cidade ou uma torre impermeável. O povo da Torre de Babel queria alcançar o céu. Eles queriam desafiar Deus.
mas eles sabiam do dilúvio. Então, eles estavam como se eles estivessem se protegendo. É como se eles fossem desafiar Deus, se preparando para que, se Deus mandar outro dilúvio, agora a gente está pronto. Agora a nossa torre é impermeável. Então, é por isso que em todo o desdobramento da Torre de Babel, onde Deus desce e olha, aquilo é claramente uma ironia, o fato de que a torre era tão pequena e insignificante que Deus precisa olhar atento, assim, porque aquilo não representava nenhuma ameaça a Deus. Mas, então a gente vê que a mesma tecnologia que é usada para salvar foi usada para rebeldia. E o curioso aqui é que a ação amorosa de Deus e o esforço redentivo dele vai ser sempre superior e mais forte que os nossos esforços rebeldes para pecar contra Deus e usar até aquilo que Deus nos dá graciosamente contra ele. Ele é sempre mais forte e ele sempre vai converter e usar aquilo para os propósitos dele. A gente pode ir além das tecnologias nos relatos bíblicos. A gente pode ver o quanto tecnologias foram usadas por Deus na própria preservação da mensagem da Bíblia. Centenas de tecnologias de escrita, tinta, armazenamento, cópia, até chegar na imprensa, livros, cola, costura, digitalização, tantas coisas. A ação de Deus na história e no mundo já é redentiva. E ela já usa a redenção, ela já usa a criação para os seus propósitos. Já a tecnologia já está sob domínio de Deus e numa ação redentiva apontando para o futuro. Seja na salvação das pessoas, seja no uso dessas coisas para a glória de Deus, até que no fim tudo seja definitivamente reconciliado. E esse fim é que a gente entra na glorificação. Eu separei aqui uma perspectiva da tecnologia a partir da glorificação, porque esse assunto também me interessa bastante. Na maior parte das vezes que as coisas são abordadas assim, o pessoal aborda em criação, queda e redenção. E coloca a glorificação como um pedaço da redenção. Eu prefiro separar, e eu acho que tem coisas importantes para a gente pensar no papel da tecnologia no mundo futuro, no reino, nos planos eternos de Deus. E daria uma aula inteira também sobre essa parte da relação com o futuro, e que o tempo aqui não permite. Então eu quero trazer algumas provocações sobre o assunto, especialmente em cima de um texto bíblico aqui, que acontece lá em Miqueias. O profeta Miqueias, falando sobre o estabelecimento do reino de Deus nos últimos dias, ele diz que ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados, e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá espada contra a outra, e não aprenderão mais a guerra. Eu acho muito interessante isso, essa perspectiva da conversão de uma tecnologia de guerra em outra tecnologia. E a espada não... o material, a matéria da espada e a tecnologia não deixa de existir, mas ela se transforma num outro tipo de tecnologia. Quando eu penso na tecnologia de hoje, por exemplo, um drone militar usado para guerra, para ataque, consigo imaginar, sei lá, agora a gente vai fazer drones que fazem irrigação mais inteligente. A ideia aqui não é uma mágica que transforma os instrumentos que existem, mas é a transformação dos seres humanos na criação da tecnologia. Nota que ele fala que eles não aprenderão mais a guerra. Os seres humanos mudam o seu propósito, eles mudam a forma com que vivem e passam a dedicar seus esforços manuais e intelectuais na confecção de novas tecnologias, só que agora sem o pecado. Em Apocalipse 15, Deus é louvado com harpas, após ele encerrar as pragas resultantes da ira dele. A harpa foi criada por um descendente de Caim, filho de Lameque. Lameque se gloriava por ser pior que Caim. Nessa perspectiva, eu não me surpreenderia com a existência de computação na vida futura. Na verdade, eu sou bastante convicto de que existirá algum tipo de tecnologia assim. Certamente não na forma com que a gente tem hoje, mas uma tecnologia redimida e glorificada,
Porque as escrituras apontam para essas coisas, para que esses aspectos culturais e essas tecnologias que a gente cria, elas são transformadas. No evangelicalismo moderno, especialmente no Brasil e nos Estados Unidos, por muitos anos se tratou e ainda trata um certo desprezo à cultura e no relacionamento com a cultura. Eu ouvi muitas vezes pessoas dizendo que o que importa é o evangelismo, e eu já ouvi gente dizer que o único motivo que Deus não nos arrebata para o céu no exato momento que a gente é salvo é o evangelismo. E que é a única coisa que vale a pena espiritual e eterna. Isso eu não vejo com a perspectiva bíblica da própria criação. Deus poderia ter eliminado Caim, e a descendência dele é eliminada no dilúvio, no relato de Gênesis. Mas Caim fica vivo, e seus descendentes também vivos e iniciadores e criadores de tantas maldades, como é no relato de Gênesis, mas eles também criam música, criam lidar com o bronze, criam cidade, o próprio conceito de cidade, que é para onde a gente vai. A gente sai de um jardim e vai para uma cidade. Então, Deus mantém a linhagem de Caim para a criação de próprias tecnologias usadas no futuro. Deus se importou com isso. A cultura de hoje, ela vai ser redimida. Certamente, muita coisa eliminada, né? Novos céus e nova terra. Mas isso não significa uma destruição de todos os aspectos culturais. Lembremos de Deus sendo louvado com uma harpa. Culturas regionais, tecnologias, talvez até mesmo identidade regional e cultural, elas também são redimidas. A gente olha em Apocalipse e parece ter aquela ideia de todo o povo de Deus, mas também povos e línguas. É como são povos dentro de um povo. A gente não tem nenhum indício bíblico simplesmente da remoção completa das identidades culturais de toda a tecnologia criada pelo homem aqui. Talvez ainda vamos ser gaúchos no céu, mineiros, nordestinos, e com as nossas identidades culturais, só que agora redimidas para a glória de Deus. Então, o que isso implica? Isso implica que aquilo que a gente faz aqui importa. E não só importa aqui, mas importa eternamente. Seja quando a gente ajuda a expandir o conhecimento e a tecnologia, seja quando a gente ajuda a amenizar os duros efeitos da queda, seja quando a gente serve diretamente à igreja como pastor, missionário, diácono. A gente não pode encarar nossas vocações, profissões, habilidades como algo puramente imanente, puramente terrena, que não importa nada para Deus. Deus se importa com o que a gente faz aqui, tudo e todas as coisas serão reconciliadas com Deus. O impacto eterno daquilo que a gente produz, especialmente, como eu estou falando aqui da tecnologia, ele não pode ser medido. Eu não tem como saber o que vai estar lá exatamente. Mas eu também não posso ignorar de que tem um impacto. Há esperança também para os artefatos tecnológicos e culturais que a gente cria aqui. Eu concordo muito com Egbert Schimann, quando ele diz que a gente deve, antes de tudo, aprender a ver o reino de Deus como meta final da história e dos nossos esforços culturais. Devemos sempre lembrar que o reino de Deus é um presente outorgado, também concedido verdadeiramente agora, e, por fim, será conferido a nós mais uma vez no futuro. A renovação final nos mostrará o verdadeiro significado dos nossos esforços culturais. A gente precisa lembrar que o espírito que salva é o mesmo espírito que faz com que os dons tecnológicos floresçam. É o mesmo espírito. E é por causa dessa soberania de Deus na história e sobre a tecnologia que não precisa... que Deus é soberano sobre a história e sobre a tecnologia, sobre o desenvolvimento humano e sobre os limites que Deus impôs na criação para a tecnologia. Então a gente não precisa temer uma destruição inesperada pelas máquinas, um apocalipse tecnológico. Tudo vai acontecer exatamente como Deus planeja. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, mas completamente no controle dele. Assim como Deus interveio em Babel com seus propósitos redentores, porque ele intervém em proteção também ao próprio ser humano ali, aquela intervenção, ele intervém agora, seja
de formas mais diretas que ele queira, seja, como foi em Babel, seja pelos limites que o próprio Deus estabeleceu na criação e na humanidade. Tudo será exatamente como Deus definiu e tudo terá o propósito que Deus definiu. A gente não precisa temer que Deus vá ser pego de surpresa por uma revolução da inteligência artificial que vai exterminar os seres humanos. Deus não está fora do controle das tecnologias. Então, vendo essa criação, queda, redenção e glorificação, vendo a tecnologia a partir desse grande plano, a gente vai chegando ao fim do curso. Então, esse último, e agora como viveremos, é um sobre a aula, mas também do curso. A gente aprendeu que os criadores dos objetos tecnológicos, eles embutem os seus valores pessoais, corporativos nos dispositivos. A gente viu também que vários dos valores culturais que são colocados na tecnologia, eles vêm dessa busca por independência de Deus, uma redução da realidade, achando que tudo é só matéria, e que toda a interpretação da realidade pode ser feita pela nossa capacidade intelectual. Só que a realidade, como cristãos, é que a gente não pode reconstruir a existência, a realidade, tudo que existe, integralmente. A gente não pode, com a nossa intelectualidade, reconstruir ou refazer a criação. Porém, a gente precisa considerar a ciência e a tecnologia como servas úteis da humanidade, em vez de mestras tirânicas. A gente não precisa negar o grande significado da ciência e da tecnologia. No entanto, a gente deve resistir à crença na independência do homem obstinado que se tornou parte dela. É nesse ponto que o papel profético da igreja é tão importante para o mundo. A gente aponta a luz e uma interpretação bíblica da realidade a partir dessa perspectiva redentiva. Então, a gente não aborda a tecnologia de forma negativa, de forma, né, a achar que é tudo coisa do diabo. Só que esse papel, ele não é cumprido só coletivamente como a igreja, de uma forma institucional. Mas a gente cumpre esse papel ao preparar e apoiar indivíduos que são vocacionados a trabalharem, seja na tecnologia, como eu trabalho, mas diversas tecnologias ou diversas áreas. E ao fazer isso, a gente também está tendo esse impacto como cultura e exercendo esse papel profético na cultura. Egbert Schumann também ele diz que a gente afirma que a missão profética da igreja é apontar o melhor caminho. No entanto, devido às limitações legítimas da igreja, a gente não pode resolver toda a crise tecnológica. Então, para essa tarefa é que a gente tem cristãos vocacionados, num sentido tanto individual como em grupo. A tarefa da igreja é advertir contra os motivos errados. O caminho certo ele pode ser percorrido apenas se a gente se permitir ser guiado pela sabedoria bíblica, que, embora muito antiga, ela permanece relevante. Então, como igreja, a gente pode usar a tecnologia computacional para abençoar, para amar através do uso e da criação da tecnologia, como a gente viu nas aulas anteriores também. E também a gente deve incentivar e valorizar e instruir aqueles que dentre nós são vocacionados a trabalhar diretamente com a criação ou com a ciência, com o uso mais intenso da tecnologia, seja no uso, seja na criação da tecnologia. Durante o preparo dessa aula que eu descobri que aquele autor que eu mencionei, o Frederick Brooks, que é muito conhecido por um livro, O Mítico Homem-Mês. É um livro clássico da gestão de projetos e engenharia de software, e ele é cristão. Eu não tinha percebido, o livro dele ainda estava na minha fila para ler, porque era uma fila de livros puramente técnicos. E quando eu abri o prefácio, eu vi que estava lá, só lhe deu glória, somente a Deus glória, no final do prefácio. E o livro dele, que eu tirei, é aquela citação sobre como programar é bom, né, e que é um reflexo do ato criativo de Deus. Um livro de gestão de projetos e qualidade de código, feito sob uma perspectiva cristã, com um impacto gigantesco na forma com que códigos, projetos e outras coisas são gerenciadas, e é uma referência na área. Pessoalmente, para mim, isso foi muito inspirador, ver que alguém escrevendo um livro puramente técnico, ainda assim, vai ver
a gestão de projetos vai ver criação de software a partir de uma perspectiva de amor ao próximo e de serviço a Deus, mesmo quando aquilo não está explicitamente escrito em todo o capítulo. Outro cristão, que eu já mencionei bastante ele aqui, que ele é bacharel em engenharia elétrica, é mestre em engenharia elétrica também, que é o Derek Sherman, ele fala que os cientistas e engenheiros da computação que passam a maior parte do tempo do seu tempo olhando para o mundo através de uma perspectiva lente limitada da lógica e algoritmo, de que isso é um problema, de que como cristãos a gente precisa ter uma perspectiva diferente da área. Então, um problema que a gente tem com isso é que nos cursos e programas de graduação para formar engenheiros programas e coisas relacionadas à tecnologia, a gente tem pouco ou nenhum espaço para uma reflexão sobre a tecnologia, consequências na cultura e tudo mais. Então tem muito valor e necessidade num esforço de uma visão mais esperançosa, mas também responsável da tecnologia. E aqui entra um papel muito importante, então, que nós, como cristãos, a gente precisa exercer, tanto aqueles que são vocacionados a profissões que usam a tecnologia ou que criam tecnologia, e aqueles responsáveis por preparar os seus próprios filhos, pastores preparando as ovelhas e tudo mais. A gente precisa exercer esse esforço, porque o próprio mundo na formação técnica dos engenheiros e cientistas e tudo mais não está preocupado com isso. Então, a gente vive como cristão numa constante tensão entre o que os teólogos reformados vão chamar de graça comum, uma graça geral de Deus para todos os homens que dá dons e limita a maldade no mundo e provê sustento, e uma coisa que é chamada de efeito noético da queda, que não tem nada a ver com Noé, mas é sobre mente, noeses. Ou seja, é um efeito do pecado na nossa mente. Então, a nossa capacidade de pensar, planejar, raciocinar em outros é comprometida pelo pecado, como eu disse. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a graça de Deus nos capacitando a fazer as coisas. Então, eu gosto muito do que o pastor Emílio Garófalo Neto, numa pregação sobre Eclesiastes, ele diz de que a vida debaixo do sol, que debaixo do sol é o tema de Eclesiastes, né? A vida debaixo do sol, ela é agridoce. E é curioso que com todas essas tensões que a gente tem, eu gosto desse termo. A vida que a gente vive hoje aqui, com essa tensão entre o pecado, na cultura e tudo mais, e a graça, ela é agridoce. Então, a nossa abordagem de uso e criação da tecnologia, ela deve ser feita com um amor a Deus e ao próximo, cheio de uma humildade epistêmica, ou seja, uma humildade que reconhece a limitação do nosso próprio conhecimento científico e técnico, a nossa capacidade de saber as coisas. Então, é isso que está essa citação do Egbert Sherman, que ele diz que a atividade científica cristã, efetuada à luz da revelação divina, não é pretensiosa. Ela é modesta, sábia, cautelosa e reconhece a sua ignorância básica. Com isso, a diferença não é manifesta nos resultados diferentes, baseados em modelos diferentes. Não vai criar a gente não vai criar só porque eu sou cristão, eu tenho uma teoria, eu sou obrigado a ter uma teoria científica completamente diferente do não cristão. A diferença se faz em notar no fato de que o próprio pensamento científico lhe permanece sujeito ao exercício da fé. Pela graça de Deus, muita gente hoje tem se levantado, seja entre cristãos e outros não cristãos, para apontar os problemas da tecnologia. Entre os cristãos, a gente tem muita gente boa, que eu citei muito aqui. Egbert Sherman, Tony Hayek, Martin Berkek, Derek Sherman, que talvez as pessoas ficaram confusas. Tem Egbert Sherman e Derek Sherman, os dois eles não são parentes. Tim Keller, que falou muito sobre trabalho. Aqui no Brasil, a gente tem pessoas como no Ministério do Labri, Guilherme de Carvalho, Vanessa Belmonte, Josué Henschel. É bastante gente, mas ainda é pouco, que levam o assunto da tecnologia a sério para a vida cristã, mas também a gente já não está mais sozinho pensando nisso. A gente já, se alguém está na sua profissão e começa a pensar qual é o impacto da minha profissão qual é o impacto eterno daquilo que eu faço? Será que é só para sustento? Será que minha profissão é só um meio para eu viver agora? Será que é só isso? Será que a minha vocação é só isso? Às vezes a gente manifesta, às vezes, isso colocando
como superior à vocação, ser vocação de pastor ou tudo mais, ou misturando algumas coisas, como, por exemplo, a gente coloca outras idolatrias na frente. Por exemplo, um jovem que idolatra a ideia de casar, trata a própria profissão como um meio de sustento até casar, mas que o objetivo, mas a vida inteira gira em torno daquilo que vai acontecer quando casar. Isso é uma expressão da idolatria que coloca a própria vocação como sujeita ao próprio ídolo, e não como sujeita a Deus. E no caso dessa idolatria do casamento, se Deus não quiser que case, e se Deus deixar que case, mas não precisa abandonar a vocação, quantas coisas podem acontecer? Então, todos esses problemas levam ao fato de que jovens cristãos precisam de mentores e precisam ver modelos de cristãos que são chamados as vocações na ciência e na tecnologia, e que, ao mesmo tempo que eles trabalham na ciência e na tecnologia, eles mantêm uma fé vibrante, apesar de todas essas tensões que eu falei. E quando essas tensões surgem, os jovens precisam de pessoas que apresentem respostas que não tratem tudo como respostas simples. Não resuma tudo a que alguém disse de uma palestra, mas que reflita de verdade. E que, às vezes, fale que nem tudo tem respostas simples ou respostas para as perguntas desconcertantes, para as perguntas difíceis. A gente precisa viver inspirados no Evangelho e na boa teologia, aplicando seriamente a Bíblia às nossas vocações e contatos culturais, e buscando fazer tudo para a glória de Deus, e também buscando ensinar ao mundo e aos nossos jovens e filhos sobre essa vida que aparentemente ordinária, como é o caso, do exemplo que eu dei da minha própria vida, de um ponto de vista da minha área, eu sou mais um programador, mais alguém que trabalha comum dentre milhões de outras pessoas que fazem isso, mas que essas coisas geram frutos eternos. Eu encerro a aula aqui, ainda vou falar mais algumas coisas depois, mas que o propósito final da tecnologia é nos apontar de volta para a glória. A generosidade, a majestade e a autossuficiência do próprio Criador. E o motivo final da tecnologia, e o objetivo final da tecnologia é nos aprofundar mais no gênio criativo de Deus, direcionar os nossos corações a Deus para adorá-lo e agradecê-lo por nosso pão diário. A glória de Deus é o fim da criação e o objetivo de todas as nossas invenções e todas as nossas inovações. Ele é digno de nossas vidas e digno de nossas melhores invenções. Ele é digno do nosso louvor. Essa é a perspectiva que eu quero que, sobre a tecnologia, que vocês carreguem, tanto para suas próprias profissões, para suas próprias perspectivas de vida. E eu encerro esse curso de 4 aulas aqui, mostrando que ele é apenas uma introdução à relação de cristão com tecnologia. A gente não tem nenhuma, por enquanto, visão, um novo curso sobre esse tema nos próximos meses, mas para ter uma ideia, para tentar mostrar o que ainda a gente, se alguém quiser saber mais, eu decidi separar esses últimos minutinhos da aula aqui que eu pensei, e se eu fosse pensar mais 4 aulas, digamos, uma parte 2, sobre o que eu acharia relevante falar, o que eu acharia relevante se alguém quisesse estudar mais sobre isso. Porque aqui a gente só arranhou o tema. Até essa própria parte da teologia bíblica que eu falei aqui é só arranhar o tema. Muitas coisas podem ser discutidas ainda aqui. Eu separaria assim. Uma teologia bíblica da tecnologia começaria por isso, realmente saindo de Gênesis, passando por leis que envolvem o uso de tecnologia lá no Antigo Testamento. Uma aula sobre isso, para a gente ter uma visão de realmente como Deus lidou com a tecnologia ao longo da história bíblica. Depois disso, a história da igreja com a tecnologia, como a revelação e tudo mais, como é que a igreja lidou ao longo da história depois de Cristo, com a Revolução Industrial, com tantas tecnologias que surgiram, a própria Reforma Protestante. Isso é importante da gente saber, até para não repetir, às vezes, os mesmos erros que pessoas do passado, passando por evoluções tecnológicas, tiveram. Eu aprofundaria uma coisa mais específica, mas que eu acho que tem uma relevância grande para nós, uma proposição de ética para o marketing, especialmente para o marketing digital, como ele funciona hoje.
e uma introdução ao pensamento mais geral de filosofia da tecnologia, de como é que eu realmente reflito até sobre alguns temas específicos e transhumanismo e e nanotecnologia e energia nuclear e coisas assim, sabe? E um pouco mais a fundo nessas reflexões. E eu só aponto isso como possíveis 4 aulas, porque eu quero deixar o interesse para provocar uma certa curiosidade, porque muito ainda pode ser aprendido. A criação de Deus é incrível, e a tecnologia, assim como tantas áreas do conhecimento, elas refletem a grandiosidade da sabedoria de Deus. E eu vou, isso aqui, até apresento aqui, mas vai estar nos slides, vai estar no material. Depois, a minha ideia é entregar o material também com o manuscrito das aulas, daquilo que eu falei, para que possam olhar. E aqui, não preciso lembrar tudo agora, vai estar no slide, mas alguns dos livros que eu usei, não todos, mas aqui que eu recomendaria a utilizar. Esse primeiro do Tony Heinck, que é Deus, Tecnologia e a Vida Cristã, ele traz uma perspectiva mais positiva da tecnologia. Fé, Esperança e Tecnologia também, ainda mas por outro lado, Cristãos em Babel, ele um pouco mais pesado, os lados negativos. Guerra dos Espetáculos e Moldando o Mundo Digital é muito mais próximo de redes sociais e da prática tecnologia, da computação mesmo. Então, eu recomendo esses livros aqui. E, enfim, encerro o curso aqui. Eu espero que vocês realmente tenham aproveitado alguma coisa do que tenha feito aqui e que mude a perspectiva de como vocês veem a tecnologia e as próprias profissões. Eu vou mandar depois um formulário para avaliarem a aula, dar uma opinião, vou montar e mandar lá no grupo. E faço uma pequena propaganda aqui, que o próximo curso começa daqui a 2 semanas. Vai ser o Sami que vai dar o curso e vai ser sobre o mundo espiritual. Ele vai falar de doutrina do Espírito Santo, guerra espiritual, ações sobrenaturais, anjos, demônios e coisas do tipo. Então, não deixem de ir. É um esforço que a igreja tem feito bem... né, a gente quer voltar a ter mais aulas, a gente está começando aqui online, mas talvez voltar presencial e tudo mais. Participem das EBDs, do Upgrade, que também é parte do ensino da igreja. O ensino da igreja não se resume só ao que a gente vê no domingo. Então, pequena propaganda aqui do próximo curso. Que Deus abençoe todos vocês e obrigado.